Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre volume e capacidade. É algo que nós começamos a estudar no sexto ano, né, e ainda continuamos agora no sétimo. Então é o seguinte, volume a gente vai trabalhar com a questão da multiplicação entre as dimensões. Como a gente sabe que no cubo as dimensões são iguais, ou seja, comprimento, largura e altura têm a mesma medida, nós vamos fazer, olha, 4 vezes o 4 vezes o 4. Então, o volume 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 4 é 64. Como nós temos aqui o centímetro, nós vamos colocar centímetros cúbicos. Então, o volume desse cubo é 64 centímetros cúbicos. Uma outra forma que a gente pode fazer do cubo é colocar apenas que o volume é o 4 elevado ao cubo. Mas isso não muda nada, tá? É só uma maneira diferente de representar. Por isso que a gente fala centímetros cúbicos, né? Já expliquei isso daí para vocês anteriormente. Quando a gente vai no paralelepípedo, nós vamos calcular o volume multiplicando o comprimento, a largura e a altura. Então nós vamos fazer 6 vezes 4, 24. E 24 vezes 5 é igual a 120 centímetros cúbicos. Caso você tenha alguma dúvida, você pode vir aqui do lado e colocar 24 vezes 5, não tem problema nenhum. Lembra que eu sempre falo? É melhor você acertar o exercício, né, sem ter pressa, do que fazer mentalmente e acabar errando. Percebam que em ambos os casos eu multipliquei as três dimensões. Então é assim, eu posso usar a mesma fórmula, né, que eu uso aqui para calcular o volume do paralelepípedo para calcular o volume do cubo. Eu acho que esse é o jeitinho mais fácil de guardar, tá bom? Continuando, a gente tem essa questão agora que vai trabalhar um pouquinho com a questão da capacidade. E esses dois temas, eles são muito ligados, porque é o seguinte, as unidades de volume, tá? Essa tabelinha aqui a gente já vem estudando ela desde o quarto ano. Então nós temos o milímetro, o centímetro, o decímetro e o metro. Só que como a gente está calculando volume, essas medidas estão elevadas ao cubo, tá? E aí qual que é a relação que a gente tem com a questão da capacidade? Olha, 1 centímetro cúbico, que é aquele cubinho, né, de madeirinha do material dourado, que ele tem, né, 1 centímetro, tá? Em cada aresta, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então eu vou anotar aqui que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, certo? E 1 decímetro cúbico, ele é igual a 1 litro, tá? A gente não tem o costume de usar essa medida, decímetro, tá? Mas o decímetro nada mais é do que 10 centímetros. Então se nós tivermos um cubo com 10 centímetros por 10 por 10, né? Que é aquele cubo maior do material dourado, a gente tem 1 litro. Então, se a aresta desse cubo medir 1 decímetro, tá? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, essas duas relações elas são muito importantes, né? Tem ainda uma terceira relação que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Mas nesse momento, a primeira, que é mais fácil vocês guardarem, é essa, ó, que 1 centímetro cúbico é 1 ml e 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, basicamente, o que a gente faz? Primeiro, a gente calcula o volume, né, que é o primeiro de tudo, e depois a gente converte essa medida para a questão da capacidade. Então, vamos para alguns exercícios práticos. Olha só, aqui nós temos um cubo, certo? Igualzinho a primeira tela dessa aula. Então eu vou calcular o volume dele. Então o volume é 6 vezes 6 vezes 6. Então o volume é 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 dá 216 centímetros cúbicos. Lembrando que você pode fazer 36 vezes o 6, certo? Olha, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18, com mais 3, 21. Isso que eu calculei foi o volume. Tá, Danilo, e como que a gente converte isso para capacidade? Facinho, hein? A capacidade é só você copiar o número
E no lugar do centímetro cúbico, vamos lembrar, nós vamos colocar o ml, tá? Então, olha, esse cubo ele teria 216 ml de capacidade. Se eu fosse encher ele de água, ele teria 260 ml de capacidade. E esse paralelepípedo? Olha, o paralelepípedo eu vou multiplicar o comprimento, que é o 8, a largura, que é o 3, e a altura, que é o 4. Então, volume, 8 vezes 3 é 24. E 24 vezes 4, pode vir aqui do ladinho e fazer a continha, olha. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. Então, o volume dele é 96 centímetros cúbicos. E a capacidade? Copia o 96 e no lugar do centímetro cúbico eu vou colocar o ml, tá? Então, é bem facinho mesmo essa questão, né? Se você souber calcular o volume, a capacidade é a parte mais fácil. Então, aí vamos tentar agora resolver dois probleminhas. Primeiramente, nós temos um probleminha que ele é bem clássico, tá? Que ele fala assim, ó. Um aquário com formato de paralelepípedo tem as dimensões indicadas na figura ao lado. Todos os vidros que formam as paredes e base desse aquário têm 1 centímetro de espessura. Então, olha só. Se eu fosse calcular, né, somente a parte externa, eu multiplicaria as 3 medidas e acabou. Só que ele está pedindo para eu calcular a questão da capacidade, né, que é o que cabe aqui dentro. E olha o desenho também, a espessura das paredes. Então vamos pensar. Essa medida aqui, olha, o comprimento 47, eu tenho 1 centímetro do lado esquerdo, certo? E tenho 1 centímetro aqui do lado direito. Então, ele não tem 47 lá dentro. Ele tem apenas 45. Se eu pegar o de 32 que está aqui, olha, ele vai ter um vidro na frente e outro lá atrás. Então, 32 menos 2, ele não vai valer 32, ele vai valer apenas 30. E aí vem a pegadinha que muita gente cai. A altura é 36. Toma cuidado, porque olha, pelo desenho que a gente tá vendo, que aqui embaixo tem o vidro, certo? Mas aqui em cima ele tá aberto. Então aqui em cima ele vai ter, aqui na altura ele vai ter apenas 35, porque nós temos o vidro ali embaixo somente, tá? Então olha só, calcule a capacidade desse aquário em centímetros cúbicos. Então vamos lá, letra A. Eu vou calcular a capacidade dele em centímetros cúbicos. Então, eu farei volume é igual a 35 vezes 45 vezes o 30, certo? Então, o volume é igual. Vou fazer aqui as continhas. Olha, então 35 vezes o 45. Olha, até vamos retomar aqui a multiplicação. Então, nós vamos fazer 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15, 17. Coloca um zerinho aqui, né? Que é o do 4 aqui, que ele vale 40. Então, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 3, 12. Com mais 2, 14. E agora eu somo. Esqueço tudo que eu fiz lá pra cima. Então, aqui fica 5, 7, 5, 1. E agora eu tenho que pegar esse valor e multiplicar pelo 30 ainda. Então, quem lembrar, ó, 1,575 vezes 30, deixa esse zerinho de fora aqui, ó, tá? Faz só 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21, 22. 3 vezes 5, 15, com mais 2, 17. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. E aqui nós pegamos o zerinho e colocamos aqui no final. Então, o volume foi de 47.250 centímetros cúbicos. Tá? Então, essa foi a questão letra A. Beleza? Vou deixar aqui então, vou apagar essas continhas aqui que eu usei de rascunho. Fiz a letra A. Ok. Na letra B, o que ele pede? Em decímetro cúbico. O que eu tenho que fazer? Então,
Um decímetro cúbico, na verdade, o que a gente precisa fazer é converter o centímetro cúbico para decímetro cúbico. Então, quem lembra das nossas aulas, olha, aqui eu faço vezes 1000 e aqui, quando eu volto, eu divido por 1000. Então, basta eu pegar o 47.250 e dividir por 1000. Ou seja, volta 3 casinhas, né? Olha, 1, 2, 3 casinhas. Esse número vai ficar com 47,250 decímetros cúbicos. E olha que interessante, né? Eu coloquei aqui uma letra C, ó. Converta as medidas encontradas para ml e litro. Ok, vamos lá. ml, eu tenho aqui em cima o centímetro, ó. Lembra que ml é a mesma coisa que o centímetro cúbico. Então, eu vou colocar aqui 47.250 centímetros cúbicos é igual a 47.250 ml. E o que mais que a gente tem de informação? A gente tem ali a letra B, né? 47,250 decímetros cúbicos. É só trocar o decímetro por litro. 47,250 litros. E também eu sempre falo para vocês, né? Olha, é só pensar também o que seria 35 centímetros. Imagina isso, é aquela reguinha nossa, escolar, um pouquinho maior, né? 45 centímetros, 30 centímetros, são medidas pequenas. Então vamos supor que a minha resposta deu algo muito absurdo. Opa, vamos usar a lógica, vamos usar o raciocínio que a gente tem aí no nosso dia a dia para comparar com coisas que a gente conhece, certo? Então esse daqui é um exercício bem legal para a gente treinar. Um outro exercício que é muito clássico, né, que nós até vimos alguns vídeos bem legais, fala sobre a questão do volume e da capacidade agora de um objeto mergulhado, né, num aquário, por exemplo. Então olha só, para medir o volume de um objeto maciço e irregular, ou seja, ele tem diferentes formas, Rafael pegou um recipiente com formato de paralelepípedo, um aquário, né, com 15 centímetros de comprimento, tá? E 12 centímetros de largura. Colocou o objeto dentro dele, despejou água até cobri-lo totalmente e mediu o nível da água, que chegou a 10 centímetros. Cena 1. Então vamos olhar essa cena 1 com atenção. Na cena 1, o que ele fala pra gente é que esse recipiente ele tem 15 centímetros de comprimento, 12 de largura, né? E 10 de altura. Então vou colocar aqui, olha, 15 de comprimento, 12 de largura e 10 de altura, tá? O que ele fez? Aí ele pegou, olha, e ele tirou esse objeto aqui de dentro. Ele retirou o objeto e mediu o nível da água restante, olha, obtendo 9,7 centímetros. Então, seguinte, o comprimento continuou 15, a largura continuou 12, só que a altura foi para 9,7, tá? E aí a pergunta é, com base no experimento, determine o volume do objeto. Ele não está nem perguntando a questão da capacidade, mas vamos lá. Duas formas para você fazer essa questão. Primeiro, você pode calcular a cena 1, a cena 2 e fazer a diferença entre eles. Ou a forma mais fácil seria você já calcular a diferença de altura. Então, eu vou fazer das duas maneiras. Ó. O volume da cena 1. Tá? O volume da cena 1 é 15 vezes 12 vezes o 10. Certo? Lembrando que eu vou multiplicar todas as dimensões. Então, 15 vezes o 12 é igual a 180, que vezes 10 é igual a 1.800. Então, o volume aqui deu 1.800 centímetros cúbicos. Na cena 2, tá? O volume que eu tenho é 15 vezes o 12 vezes o 9,7. Então, o volume que eu tenho aqui é 15 vezes 12 vezes 9,7, que é de 1.746.
centímetros cúbicos. E o volume do objeto? Então, o volume do objeto, o que a gente faz? A gente faz 1.800 menos 1.746, tá? Que é a diferença entre eles. Então, nós temos aqui que o volume do objeto é igual a 54 centímetros cúbicos. Esse daqui, olha, ele exige um pouquinho mais de atenção, de leitura e tudo mais. Agora, vamos imaginar que você consiga pensar que é assim, olha, se você pegar a cena 1 e a cena 2, deixa eu trocar a cor aqui, e você perceber que o que muda é somente a altura, fica mais fácil de fazer esse exercício. Por quê? Olha só, a altura, a diferença é 10 menos 9,7. Ou seja, a diferença é 0,3. E aí, o que você pode fazer? Você pode apenas calcular um volume. Você pode fazer 15 vezes o 12 vezes 0,3. Então, vamos relembrar como faz essa multiplicação, tá? O 15 vezes 12 dá 180. 180 vezes 0,3, vou pôr mais um pouquinho do lado aqui, olha, 180 vezes 0,3, você esquece, tá? Que você está multiplicando por 0,3. Multiplica por 3, olha. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, desculpa, 5. E como ele tem uma casinha decimal, ou seja, uma casinha depois da vírgula, você volta uma casinha lá no resultado. Então aqui nós temos que o volume é igual a 53 centímetros cúbicos. Notem que, independente da maneira como eu fiz, eu acabei chegando na mesma resposta. Então, tenham bem definido isso para vocês. Utilizem a estratégia, pensem com calma, leiam, releiam. E o mais importante, anotem as informações, os dados do problema e o que o problema pede para você no final. Beleza? Grande abraço e bons estudos!